de preparar a mensagem, mas eu tenho preparado uma série de mensagens sobre dinheiro. Eu quero falar sobre dinheiro. Como uma igreja de propósito, não falamos de dinheiro fora da semana. Então esta semana é a semana que nós falamos de dinheiro. E eu falava com eles lá sobre dinheiro. E falei para eles uma coisa que quero compartilhar com você, porque é o que creio dentro da série de mensagens que Deus está me dando. Tudo na vida de um crente espiritual. Quantos crentes espirituais temos aqui? Não tem como servir a Deus se não for em espírito. A Bíblia diz que ninguém pode agradar o Senhor na carne. Ninguém pode adorar a Deus se não for em espírito. Ninguém pode dizer nem que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Então tudo na vida de um cristão é espiritual. Diga para mim, tudo na vida de um verdadeiro cristão é espiritual. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória do nome do Senhor. Então eu acredito que a minha vida espiritual, ela não fica à parte, ou o dinheiro não fica à parte da minha vida espiritual. Diga para alguém, dinheiro também é espiritual. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 24. Nenhum homem pode servir a dois senhores. Quantos? Dois senhores. Dois senhores. Diga dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você pode ler o versículo 24, 1, 2 e 3? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Pode se assentar, por favor. Amém? Nós vamos pregar subordinado ao tema Os Dois Senhores. Qual é o tema? Os dois senhores. Só os homens. Qual é o tema? Os dois senhores. Só as mulheres. Qual é o tema? Os dois senhores. Os dois senhores. Mamon e Quírios. Quírios é a palavra grega para identificar Jesus como Senhor. A palavra Quírios, ela não é usada para qualquer Senhor. A palavra Quírios é utilizada apenas para identificarmos Jesus como Senhor. A palavra que Jesus está se utilizando não é grega, porque o Quírios, ou a palavra grega, ela vai aparecer depois. A palavra que Jesus está se utilizando para falar sobre um dos senhores, no caso Deus como Senhor, é Adonai. Um bom judeu, um hebreu que temia ao Senhor, ou que teme ao Senhor, ele não ousa falar o nome de Deus em vão. Para eles falar Yahvé era algo quase, ou era algo de fato sagrado, era quase difícil de eles falarem. Daí a ideia de se perceber a maneira, a forma com a qual Yahvé se comportava, agia, interagia com o seu povo. Então vai nascendo uma série de nomenclatura. Adonai é uma delas, né? Nós vamos chamando Yahvé, 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 e na nossa língua Yahvé vai virar Jeová. Então vai se ter uma série de formas de Jeová operar, agir, e as pessoas vão entender. Quando eles estavam enfermos,
quando havia enfermidades no meio do povo, e eles precisavam de uma operação milagrosa, de cura, eles chamavam Jeová Rafá. Quando eles estavam precisando de uma provisão, e entendia isso como uma provisão, isso nasce no Monte Moriá, eles vão chamá-lo Jeová Jireh. Quando eles entendem, como o salmista escreve no Salmo 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor, ele vai dizer Jeová Roi, e por aí vai. Há uma série de nomenclaturas. Então, quando Jesus está falando que ninguém pode servir a dois senhores, ele está falando primeiro dele, ele está falando do próprio Deus. Agora, como um bom leitor da Bíblia Sagrada, eu sempre vi Jesus diante de algumas autoridades. Eu já vi Jesus diante de centuriões, era o chefe de 100. Eu já vi Jesus diante de governadores. Eu já vi Jesus diante de pessoas que tinham cargos em eminência. Mas nunca vi Jesus chamando nenhum deles de senhores. A palavra Senhor não sai da boca de Jesus se referindo a ninguém e a nenhuma outra coisa, a não ser, salvo este dia, que ele vai aconselhar o seu povo, e ele vai falar para os seus discípulos o que nós acabamos de ler, de que ninguém, nenhum homem pode servir a dois senhores. Diga: é impossível. É impossível. Não dá para servir a dois senhores. E por que eu acredito que não dá? Porque Jesus falou. E se Jesus falou, pronto, não dá. Não dá para fazer de um jeito, de outro, administrar daqui e dali. Não dá para servir a dois senhores. E quando ele fala sobre o serviço a dois senhores, ele explica. Ele vai dizer: você vai tentar servir um bem, e quando você estiver se dedicando bem a um, o outro vai sentir falta da sua dedicação. Quando você se virar para o outro para se dedicar bem a ele, servir bem, aquele primeiro vai sentir falta da sua dedicação. Não dá nem para servir a dois senhores, como não dá para agradar a dois senhores. Ou você vai servir um e não servir o outro, ou você vai agradar um e não agradar o outro, ou você não vai fazer nenhuma coisa e nem outra. Mas o que Jesus está me dizendo, com palavras bem entendíveis, é que ninguém, não eu consigo, eu tenho uma habilidade, ninguém, nem eu, nem você, nem no passado, nem no presente e nem no futuro, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar a um e desagradar o outro, e assim sucessivamente. E quando ele vai traduzir quem são esses dois senhores, quem está comigo diz amém. Amém. Devagarzinho, tipo desenhando. Quando ele vai traduzir esses dois senhores, ele vai chamar um de Deus. No final do versículo 24, ele diz: não podeis servir a Deus. Então um dos senhores é Deus, é Quírios no Novo Testamento. E ele vai identificar o outro Senhor dos dois. Ele vai dizer, no final do versículo 24: ou há de servir
Mamon. E Mamon, no hebraico em que Jesus está se relacionando com os discípulos, ou hora ou outra ele falava em aramaico, a saber, a própria palavra Amon, ela é uma palavra aramaica. Ele está chamando de dinheiro. Mamon é dinheiro. Mamon é riqueza. O que Mamon é? Diga dinheiro. Diga Mamon é riqueza. Então o que Jesus está dizendo é que eu não consigo servi-lo e ao mesmo tempo servir as riquezas. Eu não consigo agradá-lo e ao mesmo tempo agradar as riquezas. A Mamon. Está todo mundo comigo aqui? Está bem entendido? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai conseguir servir bem a Deus, ou você vai conseguir se dedicar bem ao Senhor, ou você vai abrir mão daquilo que para essa geração quase não tem peso, e a gente chama de chamado. Eu não sei se essa geração hoje está aprendendo, se não está, falha nossa. Precisamos voltar a dar importância ao chamado, porque o chamado é que intensifica. O chamado, na verdade, é o que qualifica o propósito de vida. Alguém que não vive pelo seu chamado, vive sem propósito. Sem propósito. Nós já somos questionados: para que eu nasci? De onde vim? Para onde vou? Por que eu vivo? Alguém decepcionado vai dizer: eu não deveria ter nascido, ou eu poderia morrer. Quando a pessoa perde o seu propósito de vida, ele perde a vontade de viver, porque o que dá sentido à vida são os propósitos, e os propósitos identificam, estabelecem o chamado. Diga para alguém: você tem um chamado. Acredite nisso. Acredite nisso. Você pode não ter cara de chamado, você pode não ter roupa de chamado, você pode não ter habilidades verbais como um chamado, mas acredite, você tem um chamado. Deus é tão específico concernente a chamado, que quando ele vai falar sobre o chamado de Jeremias, ele diz: não te chamei depois que você nasceu. Eu não tive uma ideia depois que você veio ao mundo. Jeremias nasceu, então agora eu tenho um propósito para ele. Não, Deus está dizendo ainda antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe, já te escolhi, já te chamei, já te santifiquei. E para quê? Eu não apenas te chamei, mas eu coloquei um propósito. Eu já te dei para as nações por profeta. E você vai nascer numa família sacerdotal, e papai vai fazer de tudo para você crescer e ser sacerdote como papai. Mas eu não te chamei para ser sacerdote, eu te chamei para ser profeta. Deus entrega para o Jeremias um chamado. O salmista vai dizer que, mesmo que de uma maneira profética acerca de Jesus, ele vai dizer: antes que eu tivesse vida, ou que fosse formado no ventre da minha mãe, todas essas coisas
já estavam escritas num livro. Tu me entreteceste no ventre da minha mãe. Tricô, entretecer, manusear, zigue-zagueando agulha. Dentro do ventre da minha mãe, tu me formou. O tamanho da cabeça vai ser esse, o tamanho da perna vai ser esse. Ele não vai gostar que vão chamar de baixinho, mas o tamanho dele vai ser esse mesmo. O outro não vai gostar que vão chamar ele de pintador de nuvem do céu, porque ele é muito grande, mas o tamanho dele vai ser esse mesmo. O cabelo dela vai ser esse. Vou botar ela de cabelo liso, ela vai querer colocar cacheado. Vou botar outra de cabelo cacheado, vai querer colocar o cabelo liso. Isso é coisa do novo dela, sim. Deus nos permitiu sair de um ventre para viver um chamado. E o que financia esse chamado e esse propósito de vida? Diga, Deus. O que financia esse chamado e esse propósito de vida não é mamon, não são as riquezas. O que financia esse propósito de vida com esse chamado é Deus. Porque Deus, Ele é muito mais valioso do que o ouro. Ele valoriza muito mais do que a prata. Deus tem maior valor do que qualquer dinheiro humano. Então, o que faz com que a minha vida viva propósito, a minha família viva esse chamado? Deus. Só que, todavia, porém, entretanto, fomos enganados no curso da vida a pensar que se nós não fizermos, a gente morre. Que se a gente não der o nosso jeito, a gente padece. Mas eu carrego comigo uma palavra do salmista, que conhece que o seu chamado e o seu propósito é financiado por Deus e não por dinheiro. E Deus: já fui moço, já vivi a coisa, e agora eu estou velho. Glória a Deus. Mas uma coisa eu nunca vi, já vi muita coisa. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus. Fomos enganados no decurso ou no percurso da vida a entender que nós é que financiamos o nosso propósito de vida. Daí foi nos oferecidos muitas oportunidades. E aqui cada qual com o seu peso e responsabilidade. Eu tinha 19 anos de idade e estava tendo a oportunidade do primeiro engajamento. E eu sempre gostei da vida de militar. Esses dias eu estava lembrando que um dos presentes que minha mãe conseguiu me dar na vida, não sei nem se a senhora lembra disso, foi comprado lá no Paz Mendonça um saquinho cheio daqueles bonequinhos de exército, que eles ficam em posições de atirar diferente, deitado, de cócora. Minha mãe colocou do lado do meu travesseiro aquele saquinho de bonequinho. E eu me apaixonei pelo exército. Eu vi meu irmão Paulo Amaral chegando do quartel contando um monte de história, fardado. Um dia eu quero servir. E quando sentado diante da mesa, um sargento perguntava: você quer servir? Eu disse: quero. Ele disse: você quer servir por quê? Eu falei: quero servir porque o meu irmão serviu. E eu achava lindo ele servir. Tu quer brincar de comandos em ação, né? Conscrito. Eu falei: não, eu quero servir. E servir para quê? Não sei, mas eu servi. Teve campo,
estava vivendo um sonho. Aquela época eu já professava minha fé em Cristo, pois desde os 12 anos de idade, 14 anos de idade, eu estou crente em Jesus. E um tenente chamado Tenente Cavadas, ele vai dizer para mim: Alex, vou te levar no gabinete do coronel, vou te apresentar para ele e você vai enganjar comigo. Oh, glória! Era o meu sonho. Tive que gravar o nome daquele coronel, até hoje eu não esqueci. Gravar não apenas o nome dele, mas todas as suas patentes. Coronel médico queima Plotino, ladeira da mata. Fala de novo de Dom Açaí. Apresentado a ele, ele me perguntou o porquê eu queria engajar. E ali eu perdi o sentido. Ali eu estava sem propósito de vida, porque a minha fé estava fria. E eu sabia que ingressar numa carreira militar iria naufragar a minha fé. Mas o que é isso? Você não estava muito crente, não. Eu conseguia. Se você conseguia, essa é a tua história, a tua estrutura. Eu me conhecia. Eu disse: Senhor, com todo respeito, eu agradeço pela oportunidade de estar me concedendo, mas eu não quero seguir. Tenente Cavadas era um nordestino que tinha um olho puxado, parecia um japonês. A gente chamava ele de Bouriang. Foi o inimigo do Van Damme lá no Grande Dragão. Ele olhou para mim assim, aquele olho puxado. Eu olhei para ele e falei: Ih, Satanás vai pegar ele agora. O coronel falou: se você não quer, tem quem queira. Não tem porque você está sentado, está dispensado. Eu saí e o tenente loucão perguntando para mim: o que você fez? Na porta do lado de fora do gabinete, eu também já não sabia responder para ele. Eu falei: eu não sei. Hoje eu entendo. Alguém desenha o plano perfeito e diz: nada, você estaria rico. De repente você teria seguido uma carreira militar, hoje seria um tenente do exército. Estaria bem, estaria melhor. Mas eu não sei se eu estaria aqui. E eu entendi que quando saí do ventre da minha mãe, eu não saí para servir ao exército brasileiro. Eu nasci para viver um chamado. Eu estou aqui para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos e para tantos outros quantos vierem por aí. Se eu sentes falta, pastor, todos os dias. Eu sonho uma hora ou outra que eu estou entrando no meu alojamento, pegando por tudo e botando farda. Eu precisava abrir mão daquilo. Eu precisei abrir mão de algumas coisas na vida. Ser pastor, na verdade, é uma escolha burra. Ser pastor é uma escolha burra. Mas ainda bem que no meu caso eu não escolhi. Eu fui escolhido. E na medida que eu fui escolhido, eu falei: Senhor, como é que eu vou viver? Deus disse: eu vou bancar o teu chamado e o teu propósito. E fica tranquilo, porque nós vamos chegar lá onde Deus disse que nós vamos chegar. Há lugares maiores para a gente ir. Há lugares maiores para a gente chegar. Abrindo mão de coisas que para mim seria importante, mas que não daria, eu não conseguiria servir os dois. Ou agradaria a mim, desagradaria o outro. Daria ruim. Essa palavra, ela é vívida para mim. Ela é prática para o meu ministério.
Estávamos indo ontem para Caxias, de uma maneira que nós não queríamos ir, mas fomos. E no meio do caminho, inexplicavelmente, um carro que nunca me deu nenhum tipo de problema, e começou a sair fumaça no motor, uma fumaça branca. Eu parei, consegui chegar lá. De lá nós tivemos que chamar um reboque para vir. Trouxemos o carro no reboque e fazendo um levantamento ontem mesmo de quanto mais ou menos eu gastaria para poder consertar a junta de cabeçote que foi para o espaço. Com mão de obra dá um negócio de uns R$1.200. Mas lá em casa tinha uma equipe de obreiros ontem no final da noite que resolveu fazer um movimento como antigamente. Vamos orar? Que lindo, nunca mais saiu aqui de casa falando vou orar. Aí eles oraram, fizeram aquela oração que deu uma graça, foram embora. Deitei, fechei os olhinhos. Já tem quase 3 meses que eu não durmo assim. Dormi até meio-dia e 15. Meio-dia e 15 eu levantando o pé para a escola dominical. Eu falei, meu Deus, a escola dominical, Senhor. O senhor não ficou preocupado com o problema, com o que aconteceu, com quanto o senhor tem que gastar? Nem um pouquinho. Porque eu sei que quem sustenta e garante o propósito da minha vida não é mamão. Glória a Deus. Às vezes, mamão vai querer se apresentar como o Senhor da minha vida. E quantas vezes se apresenta dentro da casa de crentes, perturba eles, deixa eles tão sem direção. Marido briga com a mulher briga com o marido, o filho ouve o pai gritar, os filhos brigam, e a briga é por causa de quê? Mas isso ali, por causa de mamão. Ninguém consegue olhar para a mesa que já tem, para o sofá que Deus já deu, para a roupa que já comprou, para os benefícios que já viveu, e mamão fica dizendo para ele, você precisa comprar, você precisa comprar, você precisa ter isso, você precisa pagar, você precisa ter aquilo. Você precisa confiar que quem sustenta o teu propósito de vida é Deus. Glória a Deus. Em Jesus. É Deus. Glória. Quer comprar muito tempo, mas já tem década, porque eu tenho 2 décadas de casamento, que nós não sabemos o que é discutir por causa de dinheiro, por causa de conta, porque do que tem para pagar, porque aprendemos, entendemos que quem financia a nossa vida, Ele é Senhor dos senhores, Ele abre porta onde não tem porta, aleluia, em ambientes que não tem porta, Ele nem precisa de porta, Ele provê do mesmo jeito, Ele coloca a gente lá de dentro da mesma forma. Você olha para a criança gordinha, barriguda, com a bochecha grande, e eu vou ficar brigando por causa da conta. Olha para o tamanho dessa barriga, olha que mulher lindona, toda trabalhada no black white, no salto. Eu vou ficar brigando por causa do carro, o carro fica ali. Hoje eu comi, hoje eu tomei café, hoje eu brinquei de culto, hoje eu adorei Jesus, e agora eu estou aqui glorificando o nome do Senhor. Fica tranquilo, porque nessa semana ainda o Quírios vai prover uma forma de eu voltar a andar nele. Fica tranquilo. Glória a Deus. Tá aí você todo preocupado, todo agitado, todo esquisitado, porque algumas coisas não estão dando certo, e mamão está gritando, você precisa trabalhar mais, mamão está gritando, você precisa fazer mais, mamão está gritando, vende isso, compra aquilo, negocia isso, troca aquilo outro, mamão está dizendo, vai, o que está dizendo, vai para minha casa, e mamão está gritando, não vai para o culto hoje não, ninguém paga a tua conta, pastor não paga a tua conta,
entregando uma roupa nova. Para o Senhor não entrega, mas um sapato entrega. Eu amo roupas novas. Só que as minhas roupas novas não são um pedaço de bezerro de ouro. Coincidentemente ou não, presbítero Jonas, eu ia falar naquele dia, mas eu ia dar spoiler. Mas eu acho legal como que Deus conecta as mensagens aqui na Ticatana. Tem um moço chamado Jeroboão. E ele vai se inspirar. Em Arão. Ele vai dar o mesmo nome. Arão tem 4 filhos, e dos 4, 2, o nome de um é Abiú. E o nome de outro? Nadab. Eu ia falar Haddad é o de São Paulo. Nadab e Abiú. Quase 400 anos depois, Jeroboão tem filhos. E ele vai dar o nome de um Nadab. E o nome de outro, Abia. Não, pastor, então não é Abiú, é Abiá. Não, o significado de Abiú, bota ali na lista para ficar didático. Para Abiá é o mesmo. Na nossa língua muda uma letra, mas o nome é o mesmo. Abiú, do hebraico Abiú, significa ele é pai. Diga, Abiú significa ele é pai. Qual é o nome do outro? Abias, ou Abiá, do hebraico Abihá, significa cujo pai é Deus. Coincidência? Coincidência é o nome de Jeroboão, ou os filhos de Jeroboão chamar Nadab e Abias, e o nome de Arão se chamar Nadab e Abiú? Pode ser, pastor, coincidência. 1 Reis, capítulo número 12. Jeroboão vai fazer uma reprise daquilo que Arão fez. Vamos em Êxodo primeiro? Vamos em Êxodo primeiro? Aí, Alessa, para mim. Êxodo 32, né, João? Você leu? Êxodo 32. Versículo 3 e 4 apenas. Não existe coincidência. Diga para alguém: você pode inspirar pessoas hoje e amanhã. Fala para ele: cuidado, porque pode ser de maneira negativa ou de maneira positiva. Pastor Leonardo foi o homem que me consagrou lá de Manaus. Disse para mim uma coisa que ficou de maneira muito didática para eu lidar com o ministério. Ele disse: Alex, quando nós levantamos uma liderança dentro de um ministério, nós corremos um perigo e vivemos uma bênção. Pergunta qual? Ele disse: você pode ver a bênção dessa liderança inspirar de maneira positiva, porque nós não damos nomenclatura, é o homem de Deus. Então todo mundo que o pastor diz é um homem de Deus, a igreja corresponde com ele de maneira positiva. É um homem de Deus. O que esse homem de Deus falar, certo ou errado, muita gente vai entrar nessa embarcação. É eu chamando pelo nome: presbítero, missionário, pastor. O que essa pessoa falar, querendo ou não, muita gente vai entrar. E ele disse para mim: essas pessoas
pessoas podem influenciar de maneira muito positiva. Alguém pode querer ser igual o presbítero Pablo. Alguém pode querer ser igual o presbítero Jonas. Alguém pode querer tocar igual o diácono Ezequiel. Tudo que o diabo quer, presbítero Pablo. Quando o Senhor é uma referência para alguém, Ele quer te dar uma outra identidade. Ele não precisa levantar uma outra figura negativa, porque Ele sabe do peso da tua figura. Então Ele só precisa mexer na tua configuração. Alguém está aqui? De maneira que aquilo que você fizer negativa, quem está acostumado a te imitar de maneira positiva, vai reproduzir o que você faz de maneira negativa. Tem alguém aqui? O Arão, ou a história de Arão e Jeroboão, é um exemplo clássico disso. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro. Quem deu esses pendentes de ouro para eles? Você diria, foi os egípcios? Foi não. Foi Deus. Deus só mandou pegar com eles, porque aquela altura, o coração deles já estava direcionado pela vontade de Deus. Entrega tudo para eles. Eles vão vir pegar, entrega ouro, entrega prata, entrega tudo para eles. E eles, com medo de Deus, entregou tudo para eles. Quem deu esses pendentes de ouro que eles estão dando para construir bezerro foi Deus. E eles pegaram nas suas orelhas, trouxeram Arão, e ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. E disseram, quem disseram? Fizeram quanto bezerro? Você vê que no mundo espiritual a economia é outra. Alguém está aqui? Eu vi aquilo dali de madrugada. Teus deuses tem muita coisa por trás daquilo que você não está identificando. Que você está achando que está no singular, mas já está no plural. Tem muita coisa envolvida por trás. São teus deuses. E que deuses são esses? Que te tirou da escravidão da terra do Egito. Conhece a história de Jeroboão? Vamos lá. 1 Reis, capítulo de número 12. Deixa eu te colocar sobre o contexto, para você entender que não é coincidência. Essas histórias estão amarradas por uma influência. Diga, existem histórias que estão amarradas por uma influência, mas nós temos a chave para desatar. Tem que ser desatado. Tem muita influência sobre a tua vida. É que foi vovó, é que foi papai, é que foi mamãe, é que já liberou muita bênção sobre a minha vida. Aí fica ali uma dependência emocional, uma dependência espiritual, uma dependência financeira. Fica amarrado naquela influência negativa. Vê se é coincidência. Israel está sendo direcionado a Canaã. Eles estão no deserto indo. Mas de onde que eles saíram? De onde que eles saíram? Jeroboão, quando é ameaçado pelo povo de Israel, porque o reino vai ser dividido com Roboão, ele vai fugir para o Egito. E é de lá que ele vai trazer essa inspiração. Assim como o povo de Israel sai do Egito e constrói um bezerro de ouro, o Jeroboão vem do Egito e vai fazer isso daqui, ó. Cadê o resto? E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração:
fez quantos? Fez quantos? 2 bezerros de ouro. E lhe diz: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Está cansado? Está cansado? Se não, Jerusalém é a casa de Deus, é a igreja do Antigo Testamento. Muito trabalho ir para a igreja, muito trabalho ter que ir lá para Jerusalém. Vão levantar os bezerros de ouro aqui dentro, os bezerros que ficam falando na parede, você ouve, muda de um canal para o outro, muda para o outro, muda para o outro, e uma programação te prende de orar, te prende de ler a Bíblia, te prende de estar num culto. Eu vou levantar os bezerros de ouro, e você não precisa ir lá ficar ouvindo o pastor, põe no YouTube para ouvir uma pregação de autoajuda. Diga para alguém: cuidado. Cuidado. Tem pessoas Tem pessoas que parece que estão bem intencionadas. Cuidado. Vem aqui. É a mesma expressão de Jesus. Ele está apresentando o bezerro de ouro da mesma maneira que Arão apresentou. Como ele apresenta? Eis aqui, Deus de Israel, que te fizeram subir a terra de Deus. Se inspirou em quem? Você vê o movimento de Arão? Parece que fez mal só naquele dia, né? A gente morre e aquilo que a gente fez, falou, continua vivo. E se a gente não se desamarrar disso, a gente se enterra com quem foi enterrado, a gente desvia com quem desviou, a gente para com quem parou. Nada. Esse negócio de ficar dando oferta de primícia, esse negócio de ficar dando dízimo, dependendo de quem é você, tu tem a autoridade e o poder de fazer alguém parar de fazer. Se fulano não faz, nós vamos recolher dízimos e ofertas dessa hora. Aí o diácono Alex Amaral, quem sou eu? Não dizimo, não oferto, eu sou uma autoridade, está todo mundo vendo, e eu sou orador pela oferta. Que incoerência. Senhor, tem sentido? Faz sentido para você? Diga não. Abençoa. O Senhor não para esse cidadão. Deus é tão misericordioso que é bem capaz de eu falar assim: eu até vou atender a tua oração de abençoar o povo que está ofertando, mas você, cidadão, você vai viver um atraso de vida no teu ministério, na tua chamada, porque você coloca dinheiro mais importante do que o teu chamado. Quem não consegue entregar, André, R$100 no culto, está determinando quem é o Senhor da vida dele. Quem não consegue entregar R$20 na primícia, ele está determinando quem é o Senhor da vida dele. Mano. E acaba desagradando o outro Senhor. Desagradando o outro Senhor, vai viver chamado. Alguém poderia me perguntar, não tem problema nenhum, deixa gravando. O Senhor consagraria um obreiro que não dizima? Não. O Senhor consagraria um obreiro que não oferta? Não.
cheirosa. Você percebe, não? Um chão limpo, uma mesa arrumada, uma cenoura comprada, um tomate comprado, pepino, berinjela, feijão, ar-condicionados limpos, ligados. O bebedouro está com um espelho de águas que não saem de lá, glória a Deus, aleluia. Cada clicada que nós temos naquele bebedouro é dinheiro que está saindo em forma de água e você está bebendo. Sentamos numa cadeira que não é tão bom, ou a melhor cadeira do mundo, é verdade, mas ela é acolchoada para suas costas, para sua pança. E não compreende a necessidade de fazer este lugar que te faz crescer. Se você não pode fazer este lugar que te faz crescer, você certamente é uma autoridade negativa nesse ambiente. Mas deixa eu falar para você, como falou Pedro e João, olha para nós. Não fica usando desculpa olhando para quem não faz, não. Olha para quem está fazendo. Não fica olhando para Jeroboão, discípulo de Arão, não. Olhe para Moisés, olhe para Davi. Não entrega. Ama a história de vida do presbítero Pablo e da diaconisa Samara, que chegaram aqui com seus 16 anos de idade, que noivaram, que casaram com um príncipe lindão. A diaconisa Samara, a maquiagem trabalhou, tirou até aquele negócio que ela é, a vesbura, um salão bonito, uma comida cara, com filmagem cara, com fotógrafo caro, com cascata de chocolate. Você tá doido? Aí eu quero viver isso. Se o teu coração não servir a Deus com aquilo que Deus te dá, você vai ficar ouvindo muita gente contando testemunho. Eu sei, isso dá vontade da gente se morrer pelo lado de dentro, porque a gente não entende por que Deus faz na vida de alguém. Alguém diz, eu não tenho nada a ver isso. Eu sou prova de que tem a ver, porque dinheiro também é espiritual. Dinheiro é espiritual. Tanto é espiritual que quando Deus foi lidar com o dinheiro, me chamou ele de espírito. Deus deu a ele uma divindade. Disse, olha, mamon é uma riqueza que vai operar no coração dos homens, fazendo com que eles se afastem da minha presença. Mas o meu coração é o que eu tenho. Glória a Deus. Eu acabei de receber uma ajuda. Para poder eu ajeitar as coisas do carro. Sabe o que virou? Primícia, oferta e o carro. Não, pastor, o senhor ficou sem dinheiro para resolver o seu problema? Não, porque a minha vida não é regida por aquilo que o dinheiro pode me promover. A minha vida é regida por aquilo que Deus pode fazer. Glória a Deus. Você não deveria ter nenhum tipo de dificuldade de ser um dizimista. Você não deveria ter nenhum tipo de dificuldade, crente, de ser um ofertante, de ser um primicista. Porque Deus está honrando não a tua entrega de valor, mas Deus está honrando a tua entrega de fidelidade. E esse negócio de palavra sem ação não vale de nada. Também não vale ação sem palavra. Eu te amo. Eu te amo. Me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Então me entrega a tua vida. Apacenta as minhas ovelhas. Confia em mim. Abandona a tua tentação de mamon. Quantas vezes os meninos chegam para mim? Que isso, pastor? Tu tem que falar para o senhor? Não tem que falar. Eu só estou falando quem é que fala. E diz para mim o que o senhor acha, pastor. Recebi uma proposta de emprego para poder trabalhar de 10 horas da noite até as 2 horas da madrugada. O que o senhor acha, pastor? Eu em 100 notícias. Mas eu prefiro confiar em Deus.
Deus vai abrir uma porta para você servir Jesus direito. Deus vai abrir uma porta para você servir Jesus com dignidade. Você não vai precisar negociar o teu tempo com mamon. Você não vai precisar negociar a tua casa com mamon. Porque quem é a tua provisão é Deus. Já fez isso? E funcionou? Está bem examinando lá? Faz nada com nada. Como ele começou? Ele começou subindo no carro. Na roda do carro. Esfregando daqui. Esfregando daqui. Não pode ir lá. Olha para ele e fala, tadinho, bichinho, ó. Ele é o único que tem que subir na roda do carro para poder limpar o cima. Só eu observei? Eu não. Não foi só eu que observei, não. O dono observou. O dono chamou ele no escritório e disse, esse menino aqui, esse menino começou lavando o carro. Aí depois eu peguei esse menino, botei ele ali na bomba de gasolina. Depois que eu peguei esse menino na bomba de gasolina, eu falei, ele vai trabalhar aqui do lado dentro. Deus vai chamar para o lado de dentro. Deus vai chamar para o lugar de honra. Mas entrega o teu coração para servir a Deus. Está aqui a irmã Mariana. Começou a servir Jesus com a gente aqui na Resgatando. É das nossas. Parece com a gente. Falamos de tu ontem, Mariana. Sentiu tua orelha queimando? Falamos de tu, falamos bem. E Mariana é crente. Porque crente tu conhece. Mariana quer Jesus. Por quê? Porque ela trabalha à noite há muito tempo. Mas ela não vê a hora de Deus mudar. Pastor, ora. O missionário ora porque eu quero estar no culto. Ora porque eu quero estar na oração. Eu duvido. Se dentro desse tempo que nós estamos falando, nós não vamos contar testemunho que o Senhor mudou o teu horário. Você vai ser a próxima. Deus vai mudar o teu horário. Deixa eu te falar. Quem tentar te impedir de mudar o horário, Deus vai mudar ele e vai colocar outro lá para mudar o teu horário. Pastor, que irresponsabilidade. O Senhor falava para um jovem rejeitar um emprego. As pessoas precisam trabalhar. Não é irresponsabilidade, não. É que se tem gente aqui que está acreditando que tem Deus aqui, que tem Senhor aqui, que tem boca de Deus aqui, ele vai submeter aquilo que Deus quer. E detalhe, para a glória do nome de Jesus, nenhuma palavra e nenhum desses conselhos que eu tenho dado tem envergonhado ninguém. Muito pelo contrário, eu tenho visto pessoas sendo abençoadas. Tem alguém aqui que já foi? Mas é duro. Caraca, como é que eu vou mudar? Como é que eu vou sair? Como é que eu vou parar disso? Tem gente aqui trabalhando muito menos e recebendo muito menos também. Mas devia ter um segredo. Essas mesmas pessoas, de maneira incrível, vivem coisas que pessoas que trabalham mais, que ganham mais, não vivem. O que é isso? É Deus. Mas sobre o tempo que eu me dedico a ganhar dinheiro, é sobre o tempo que eu me dedico para ser fiel e leal a Deus. Você está aqui ou não? Longe de mim. Longe de mim. Dizer que os irmãos adoram Mamon. Mas eu lhes trago uma palavra. Jesus está te chamando para viver um pouco mais para Ele e menos para você. Você não está percebendo que quanto mais tu está vivendo para você, menos coisas acontecem? Quanto mais vivemos para Deus, mais coisas vivemos em Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Fique em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Jeroboão diz, pronto, meu filho, vou botar o nome dele do mesmo nome de Arão. Já tinha pegado isso? Já tinha feito esse paralelo? Vai lá no Google, também não tem. Isso é coisa de madrugada. Isso é coisa de Deus, coisa de gente que lê a Bíblia, que Deus conecta as coisas. Vou colocar o nome dele. O nome dele é igual. Vou ver o significado é igual. E Israel está vindo do Egito, fez um bezerro. Jeroboão está vindo do Egito, fez um bezerro. E Jeroboão fez um bezerro no plural, porque Jeroboão entendeu que aquilo que Arão inaugurou não era uma coisa só. Porque quando Arão estabeleceu um bezerro, ele disse, saiu vossos deuses. Então Jeroboão disse, não é apenas um, tem muito. Tem muita coisa envolvida aí. Mas diga, há poder no sangue de Jesus. O meu Senhor é o dono do ouro
que você confie em mim. Porque a maior burrice que tem é um pobre ficar emprestando dinheiro para outro pobre. Tu está querendo arrumar inimigo. Essa palavra está querendo arrumar inimizade. Que é isso, pastor, que o senhor falou de fundamento bíblico? Provérbios 22, 7. É escravo de quem empresta. Aquele que fica pegando dinheiro emprestado, aí tem que pagar. Aí tô desesperado. Ai meu Deus, é amanhã. Não consegue confiar em Deus. Não consegue esperar os acréscimos. Aí fica pedindo dinheiro. Ainda tá aqui. Não se sente. Você te dou dia 10. Da dia 20 acabou. Perco a amizade por causa de dinheiro. Sandra, faz um bolo pra mim, não te pago. Eu perco a tua confiança por causa de uma falta de palavra. O irmão me leva no live do sucesso de no dia 10, 5 reais. Pera por ele, 5 reais aqui no sucesso, estou te matando, te quebrando. 20 reais a corrida e não te pago. Isso é coisa de gente que vive como escravo. Eita Deus. Você vê que não tem fim? Eu tenho dificuldade de pegar sério, porque eu não quero terminar, mas eu vou terminar. Passa lá desse. Você consegue ler? Paga ali, eu chego no minuto, depois eu compartilho com você. Chega isso. Ô Michele, pastor, que doido essa palavra. Que doido que eu vim para esse culto ouvir essa palavra, pastor. Porque eu quero servir. Eu quero uma mudança de vida. Eu quero viver Cristo de verdade. Mas eu sou a provisão na minha casa. Eu sou o homem, eu sou a mulher, eu sou o trabalhador na minha casa. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Assim diz o Senhor: se confiares na palavra dele, ele vai ser o teu provedor. Você está como provedor porque quer. Melhor do que você ser o provedor é deixar o Jeová Jireh ser o provedor da sua vida. Glória a Deus. Dinheiro não é tudo. Eu vou falar até a Bíblia e você fala o resto, tá? Quem não está enxergando, irmão, vai na ótica lá no Guarabuta, na promoção óculos, deixa a parede depois. Mas quem consegue, vem comigo. Ele pode comprar uma casa, Mas não vai. ele pode comprar uma cama, Mas não sou. ele pode comprar um relógio, Mas não tem. ele pode comprar livro, Mas não conhecimento. ele pode comprar um título, Mas não respeito. ele pode comprar remédio, Mas não a saúde. ele pode comprar um sangue, Mas não a vida. ele pode comprar o sexo. Mas não o amor. Que lindo. Eita glória. Maravilha, Deus. Eu creio Glória. nessa palavra. Ele não é o meu Senhor. Quem não é? Amém, Jesus. O dólar não é o meu Senhor. Glória a Deus. Pior coisa que tem, fala para alguém para terminar. Pior coisa que tem é ter o dinheiro. O patrão. Ele cobra muito, cobra teu tempo, cobra tua vida, cobra tuas emoções, cobra teus sentimentos. Ele cobra teu esforço, ele cobra teu físico, ele cobra teu casamento, ele cobra teu filho, ele cobra muita coisa. Agora, se você é o patrão dele, Não dará. vai ter batatinha frita para as crianças comer, vai ter McDonald's.